Olá, seja bem-vindo ao primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Sérgio Luiz Tonsig, docente dos cursos de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Desenvolvimento de Jogos e Engenharia da Computação. E em nome do Unisalesiano, eu agradeço a participação da professora doutora Renata e a participação de todos que estão nos assistindo nesse momento. O primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe uma série de reflexões para a realidade da educação hoje e traz o que há de mais atual em termos de tecnologias aplicadas ou com grande potencial de aplicação na área da educação. Nesse contexto, nós vamos assistir à palestra IoT aplicada na educação, que será apresentada pela professora doutora Renata, a quem eu passo a palavra nesse momento para que ela possa se apresentar e, na sequência, realizar a palestra. Vamos lá, professora? Oi, Sérgio, tudo bem? Primeiramente, eu quero te agradecer a você, o professor Sérgio, né? E a professora Lucilene, que a gente vai agradecer demais a esse primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Promovido pelo Centro Universitário Unisalesiano, que é até importante eu comentar com vocês que eu também fui aluna salesiana, mas do Colégio Salesiano São José, aqui de Sorocaba. Então, eu sou da cidade de Sorocaba, eu sou sorocabana, por isso que eu tenho esse sotaque. E, assim, eu fiquei muito lisonjeada do convite e muito obrigada mesmo. Principalmente, pessoal, falar sobre educação e falar sobre internet das coisas. Muito bom. Então vamos lá, professora. Vamos saber o que é IoT. Internet das coisas. Primeiro, o que é a internet das coisas? Internet das coisas, Sérgio, é um conceito, tá? Ele não é apenas uma tecnologia, não. Ela é a junção de várias tecnologias. Então, quem acha que a IoT, Internet das Coisas, né, ela é uma tecnologia, não. Está muito enganado. Então, a primeira coisa que ela tem que ter é o objeto. O seu objeto, ela tem que ter identificação única e exclusiva nesse objeto. Por isso que eu uso o RFD. Uhul! Então, eu já uso o RFD para fazer um projeto de internet das coisas. Beleza? Mas por que ele é utilizado? Para dar a identificação única e exclusiva do objeto. Então, se, por exemplo, eu tenho esse batom. Olha, a gente, assim, é professora, é doutora, tudo, mas usa batom também. Então, se a gente tem esse batom, ele agora não vai ser mais um batom. Ele vai ser o batom. Ou seja, se eu pôr uma etiqueta RFD aqui, ele vai dar uma identidade única e exclusiva. Daí você fala assim, mas se eu colocar um código de barras, não vai ser também identidade única e exclusiva? Não. Por que não? Porque ele vai dar a identificação, que é um batom dessa marca, ou seja, vai dar a identidade do SKU dele. Mas não a serialização, ou seja, com o RFID, eu vou falar, esse é o batom XA, XB, XC e assim por diante. E quantos batons dessa marca, dessa pigmentação eu posso ter? Agora você vai ficar assustado. 275 milhões de batom desse daqui, com rastreabilidade. Tá bom para você? Poxa vida, é bastante. Para mim, não. Eu consigo colocar isso no batom, na caixa de leite, nessa blusa, nesse colar. Então, tudo que for em bobinas de aço, tudo que for
na rastreabilidade, na cadeia, ou seja, na cadeia de abastecimento, sai da fábrica, vai para os CDs ou para depósitos e vai para as lojas. Tudo que tiver essa rastreabilidade até o consumidor final, eu consigo fazer com o RFID. Então, aí eu coloco a identidade única e exclusiva no objeto. Beleza. Perfeito. Toda a logística. Isso. Dessa maneira eu consigo fazer a rastreabilidade de onde esse objeto está. E, não... e no futuro, talvez, isso seja interessante para a logística reversa, quando aquilo lá tiver que ser recolhido pela indústria, para a gente não jogar, por exemplo, um notebook no lixo comum, né? Sérgio, eu vou te contar. Isso mas volta para a sua palestra, volta para a sua palestra. Isso não é futuro, isso é presente. HP é presente. HP tem as etiquetas RFID em suas impressoras desde 2004. Poxa, que bacana. E ela tem um sistema de retorno de logística reversa, que é o que está na Synctronics, que fica em Sorocaba também, que ela faz exatamente a logística. Então, se você manda para a HP e fala assim, eu tenho uma impressora que não quero mais utilizá-la, quero descartá-la, a HP pede para você levá-la num posto mais próximo, e chega até a Synctronics, e dessa forma ela é desmontada, ok? Que legal, é que a caixinha de leite que eu tenho lá em casa, ela não é assim, professora, por isso que eu falei que é o futuro. Ela é desmontada e mais, reinserida na cadeia. Os materiais são reinseridos na cadeia. Olha, não é lindo, Sérgio? É maravilhoso. É esse mundo que a gente espera que seja abrangente a todos os produtos do tipo objeto que nós estamos falando, né? Então, nós estamos falando desse objeto da internet das coisas, que pode ser uma impressora, pode ser um batom, enfim. E daí que eu tenho a identidade única, eu posso pôr sensores nesse objeto. Então, eu posso ter, agora o objeto, ele vai ter paladar, ele vai ter odor, ele vai enxergar e ele vai ter tato. Olhe um pouco, ele vai ter os nossos 5 sentidos, através de sensores acoplados. Então, se eu coloco um sensor no objeto, ele já está um objeto inteligente? Não, ainda não. Eu preciso pôr processamento. Sérgio, você sabia que nós humanos, não somos objetos inteligentes para a internet das coisas? Você sabia disso? Porque nós não temos processamento. Então, de acordo com... A não ser que a gente esteja junto com... a não ser que a gente esteja junto com telefone, com smart, com celular, a não ser que a gente esteja com smartwatch, a não ser que a gente esteja associado a algum sensor, algum processamento. Com alguma coisa. Perfeito. Com alguma coisa. Aí, nós temos objeto já inteligente. Mas esse objeto inteligente, Sérgio, precisa se comunicar. Como? Através de meios de comunicações. Aí vem o meu mestrado em redes ad hoc. Lá, assim, você entendeu? Legal. Wi-Fi e tudo mais. Tudo. Então, nós temos um fluxo muito legal de entendimento de qual tecnologia que nós vamos utilizar, dependendo da distância que eu quero atingir aquela comunicação e do volume de dados que eu quero transmitir. Então, enxerga aqui o eixo X, Y. Olá, professora, já não adianta. Então, nesses eixos, o que a gente tem? A gente tem várias tecnologias. Então, se eu quero transmitir com baixa distância, pequena distância, e com pequena capacidade de transmissão, eu uso o NFC. Onde eu uso o NFC hoje? Nos nossos meios de pagamento. Quer por aproximação? Quer pagar por aproximação? Perfeito. Você está usando o NFC. Olha que legal! Tecnologia, Você está usando a internet das coisas para pagamento. Perfeito.
Então, daí você vai passando por várias tecnologias até chegar na tecnologia que todo mundo adora, né? 4G, que vai. Ah, você sabia que está vindo o 5G, né? Então está abrindo já a concorrência pública para 5G. Então, 4G, 5G. O que é 4G? Olha o nosso eixo aqui, ó. Aqui, nós estamos nesse quadrante. Quando eu estou falando nesse quadrante, eu estou em grandes distâncias e grandes bandas. Então, eu consigo mandar streamers, ou seja, eu consigo mandar vídeos, eu consigo mandar para o seu celular e você consegue olhar o vídeo lá do WhatsApp, dar risada, enfim. TikTok, que está na moda, né? Então, você consegue usar várias tecnologias de transmissão. Beleza? E aí, então, dessa forma, eu já estou com o meu objeto inteligente e conectado. Olhe, o que falta para ter realmente internet das coisas? Análise de dados. Não adianta, Sérgio, eu capturar dados sem ter análise de dados. Só tendo a análise de dados, Sérgio, que eu tenho a informação. Perfeito. E a gente entra, então, numa área de ciência de dados. Meus queridos alunos amados que estão aí me ouvindo, que eu não os conheço, mas se vocês não gostam de estatística, de ferramentas matemáticas, comecem a estudar. O mundo caminha por aí. O mundo caminha por aí. Então, olha, só para a gente fazer essa primeira parte que você nos instruiu. Então, nós temos um objeto, podemos ter sensores e atuadores, né? Poder de comunicação dentro de um range que você nos explicou e processamento. Nesse processamento, nós temos que ter pessoas que saibam programar linguagem, né? Para dispositivos, então microcontroladores, como por exemplo um Arduino, um PIC, um ESP32, enfim, não importa exatamente o modelo, mas é esse o caminho. Então, nós temos campo para quem sabe programar, para engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, engenheiro de comunicação, dentro desse contexto todo. Maravilha. Todos esses recursos do qual nós estamos comentando, o Unisalesiano de Araçatuba, ele dispõe das engenharias pertinentes. Deixa eu aproveitar o ensejo, professora. E também do curso de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas, que tem a IoT, né, a programação, e vai casar exatamente com o que você está nos apresentando, que é muito interessante, mas entendemos isso daí, professor. Então temos o objeto, só que o objeto ele vai capturar coisas e esses dados ele vai mandar para algum lugar. E daí tem que analisá-los. Primeiro, né, Sérgio, você falou, vamos mudar para algum lugar. Para onde? Para aquela nuvem obscura. É bem assim. Sabe o que tem lá? Mas o que tem, nada mais tem um monte de servidores. Ok? Então, nós temos que armazenar esses dados. Então, a gente tem que ter o poder de armazenamento dos dados. E depois a gente tem poder computacional para que a gente faça análise dos dados. Dado por si só não tem valor. Não. Então ele tem que se tornar informação. E para isso, Sérgio, olha quanto campo que a gente tem necessidade de mão de obra boa. Exatamente. E outra coisa, viu, Sérgio? Esse negócio de falar, olha, as pessoas brasileiro não têm capacidade. Tem sim, e muita. A capacidade do aluno brasileiro é sensacional. Quando eu estava lá na França, meu professor, o professor Ismael Tejanini, ele virou e falou, ele era lá da França, ele virou e falou assim para mim, ô Renata, eu adoro o aluno brasileiro. Por quê? Porque o aluno brasileiro, aquele assim que realmente se empenha, ele entra às 7 e ele sai às 7 e ele não tem problema de vou tomar um cafezinho da tarde. Não, ele ele não entrega, ele fica
Ele fala assim, adoro a luz brasileira. Que legal, né? Muito bom. Super bom, super bom. É. Então, meus queridos alunos amados, assim, que hoje vocês são meus alunos que estão me ouvindo, estudem naquilo que vocês gostem. E vejam como a internet das coisas abre caminho, abre leque. Então, nós estamos falando na análise de dados, mas de nada adianta tudo isso se eu não tiver uma aplicação. Então, Perfeito. eu falei de uma casinha, eu falei da base, que é objeto, do meio da casinha, que é a parte de comunicações, falei da parte de análise de dados, agora o meu telhado é a própria aplicação. A aplicação, pessoal, é o que está... Olha, não tem limites. A aplicação é o que você deseja. Exato. Ilimitado. Só que de nada adianta toda essa casa desaba, se não tiver dois pilares importantes, Sérgio. Primeiro pilar, padrão, interoperabilidade. Eu tenho que usar tecnologias que se conversem. Eu tenho que usar tecnologias que eu consiga fazer as integrações. Eu tenho que entender que meu carro só usa o Bluetooth para conectar com o meu celular, porque o Bluetooth do meu carro tem o mesmo padrão do meu celular. Se não tiver padrão... Está fora de mercado, Está fora de mercado. Tem que ser... É exatamente isso que a gente discute um pouquinho nas disciplinas de engenharia de software, até porque esse conceito surgiu há muito tempo, com essa preocupação, justamente, né? Sendo ela uma das preocupações, né? Não somente ela, mas utilizar padrões de mercado, que é o que todas as engenharias buscam fazer, né? Não adianta reinventar a roda. Usa padrão. Pronto. Isso. Pronto. Então, um dos pilares é o padrão e a interoperabilidade. Adoro falar essa palavra, porque eu tenho... É gostoso de falar interoperabilidade. E qual é o outro pilar que vai dar alicerce, vai sustentar essa aplicação? Qual é o outro pilar? Segurança. O que é segurança? Segurança de dados, segurança na própria aplicação. Hoje a preocupação é muito grande com esses ciberataques, né? Ciberterrorismo, vamos chamar, né? Que pode causar danos aí incalculáveis. Então, segurança. Tem que ter o alicerce, o pilar, não alicerce, perdão, o pilar segurança. Então, vocês perceberam que eu fiz uma casinha? Correto. Então, eu fiz uma casinha, simplesmente uma casinha com dois pilares. Interoperabilidade de padrões e segurança. E pronto, aí está a nossa internet das coisas. Mas daí, Sérgio, o que nós temos internet das coisas? A gente pode ir para vários caminhos. Quais caminhos? O que eu trabalho em internet das coisas? Eu trabalho na indústria 4.0. Ok? Então, eu uso a internet das coisas dentro da indústria para criar a indústria 4.0. E você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar em casas inteligentes, você pode trabalhar na agricultura, você pode trabalhar transporte, onde você quiser. Eu dei agora um MBA, uma aula para MBA para a indústria automotiva, falando sobre a internet das coisas na indústria automotiva. O que tem no carro é impressionante. Então, você vê como que essas tecnologias que a gente falou, elas associadas, né, Sérgio? Você percebeu que nós estamos falando muito de associação de tecnologias. Correto. Elas associadas, ela pode te dar um produto muito, muito interessante que seja internacionalmente notado. Acho que deu, assim, para quem está nos acompanhando, entender
todo o potencial, né, deste conceito, que é muito abrangente, envolve diversas áreas e a interconectividade entre essas áreas. Então, professora, eu vou lhe perguntar algumas coisinhas. O que você nos orienta sobre as práticas pedagógicas, né, do ensino dessas tecnologias, né? Você acredita que o professor que for ministrar, nós vimos aí um leque de tecnologias que, eventualmente, dentro de um processo de formação, né, profissional, essas tecnologias sejam, num primeiro momento, talvez, abordadas separadamente e depois alguém vai cuidar de juntar isso para conseguir dar solução a alguma coisa, né, algum problema, etc. Você acha que tem que ter algum cuidado específico, uma atenção maior em algum aspecto, ou o educador vai conduzir esse processo como ele conduz qualquer outro conteúdo, professor? O educador de hoje, né, Sérgio, ele mudou um pouco, né, com as tecnologias, com as próprias tecnologias, haja vista a pandemia, fez com que o professor se adaptasse às tecnologias também, principalmente tecnologia audiovisual e tudo mais, hoje em dia é comum para o nosso professor. Mas o professor, a gente não pode esquecer, sabe, gente, de tudo isso que a gente falou, da base. Isso é importante, a base. Como que eu transmito o sinal? É importante ele entender uma análise de Fourier para chegar lá e falar assim, não, eu entendi por que eu tenho que transmitir o sinal desse jeito, por que eu uso a frequência e não uso o tempo e tudo mais. Então, o professor está certíssimo em ainda pegar essa parte que a gente diria a base do nosso estudo. Então, o professor não pode esquecer disso, ele tem que ainda fazer isso. Para isso, professor, para isso eu também me insiro nesse quadro, que nós temos que mostrar para o aluno, falar assim, viu, você vai usar a análise de Fourier, mas para quê? Porque mais tarde você vai fazer comunicações, e quando você chegar nas comunicações, você precisa entender como o sinal vai chegar até lá. Então, gente, o nosso professor, eu tenho muito orgulho de falar que eu fui professora e ainda sou professora quando me dão essa oportunidade, tal como vocês estão me dando essa oportunidade de relembrar os meus velhos tempos de professora. Mas você veja que a gente precisa trazer esse aluno para essa gostosura de entender a base que é necessária para o seu futuro. Então, tem que mostrar, falar assim, olha aqui, tá vendo? Ó, como que o sinal chega até aqui? Como que o banco de dados armazena? É assim que a gente tem que falar agora nós vamos entender o porquê. Né? E é isso que eu acho, sabe, Sérgio? Isso é uma opinião minha, é uma opinião baseada na experiência, né? Na minha experiência, tá bom? Agora, em continuidade a isso que você está falando, pode até parecer um pouco repetitivo, mas não é. Existem várias pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? Se houver dentre elas alguém que começa a despertar, né? Pô, eu quero ver isso daí, eu quero caminhar. O que você orienta essa pessoa? O que ela deve fazer? Qual é o caminho que você traçaria para ela trilhar? Algumas dicas, né? Nós já demos, eu acredito, com a questão da atenção às coisas básicas, né? E estudar, né, Sérgio? E estudar, né? Estudar. Não é ler um parágrafo no Google, tá? É mergulhar, né? Não, é mergulhar mesmo, é mergulhar. Então, eu gosto de falar, além disso, o que você tem que ter de foco para você competir no seu futuro? O que você tem que focar? Primeiro, conhecimento. Ponto. Conheça, viu? Mas não conheça a fundo tudo. Não. Porque sabe o que eu gosto de falar, Sérgio? Fala assim, olha, eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Perfeito. Não, eu acho que realmente esse é o caminho. Olha,
estou ouvindo falar sobre aprendizado de máquina. O que é isso? Até onde eu vou mergulhar, até onde eu não vou, até onde eu preciso saber para o que eu vou precisar desse recurso. É isso. Então, primeiro, a gente falou do conhecimento. Conhecimento naquilo que você realmente tem o prazer de conhecer, ok? Isso é importante, ter o prazer de conhecer. Segundo é o trabalho em equipe. Isso. Você não sabe trabalhar em equipe, vai aprender a trabalhar em equipe. Correto. Vai aprender. Aprender a ouvir, aprender a falar na hora certa, a ser educado, né? As pessoas esquecem. Isso. A ceder. A ceder. Quando a equipe, toda a equipe, são 5 pessoas, por exemplo, na equipe, você é o único contrário, todo mundo vai respeitar a sua opinião, mas não significa que vai aderir à sua opinião. E a partir do momento que os 4 falaram assim, ó, é legal, mas vamos fazer desse jeito, você é a equipe. Então, Exato. Então, o que eu sinto muito nos jovens é isso. Não, porque está aqui, não aceitou a minha opinião e não adere de novo na equipe. Não, você é a equipe. Então, você é. Perfeito. Beleza? Isso é aderir. Outra coisa, Sérgio, que eu percebo nas pessoas, a falta de compartilhamento de conhecimento. Não, isso é meu. Não vou, não vou. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Exato. É o compartilhamento, né? Você tem uma ideia, o outro tem outra ideia. São 2 ideias se vocês compartilharem. Exatamente. Então, compartilha. Olha, gente, é legal isso. Ele vai pegar meu lugar. Não vai. Não vai. E se pegar, o lugar não era teu. Vá para o outro. Sabe assim? Exatamente. É isso daí. Pronto. E pronto. Mas compartilha conhecimento. Outra coisa que eu gosto muito, 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 faça pergunta. Correto. Mas pertinentes, né? Seja curioso no bom sentido, né? Assim, pertinente. Mas vamos ter ideias revolucionárias. Saia da caixinha. Fala assim, gente, e se nós fizermos assim? Dá para fazer. Então, faça pergunta pertinentes. Tenha as ideias revolucionárias. Expresse isso para a equipe, sabe? Daí, fortaleça aquilo que você faz mais e melhor. O que você é melhor onde? Eu gosto de RFID. Adoro isso. O que eu vou fazer? Eu vou estudar RFID. Que quanto mais eu souber, melhor eu vou ficar. Não fortaleça suas fraquezas, porque já estão fracas. Fortaleça suas virtudes. Fortaleça suas fortalezas mesmo. Ou seja, seja forte naquilo, naquele forte. Porque daí é difícil você sair perdendo. Você não sai, porque você está competitivo para o seu futuro. Perfeito. Para a gente finalizar essa temática toda, a gente fez algumas questões, discutimos vários aspectos. Agora, existe algo mais que você gostaria de nos falar, que seja sobre suas atividades, sobre as tecnologias apresentadas, alguma perspectiva ou alguma outra questão? Fique à vontade, faça o seu fechamento e depois me retorne a palavra, não se esqueça. É difícil isso, eu retornar a palavra. Mas não, eu sou boa de trabalhar em equipe, fique em paz. Sérgio, eu queria primeiro, novamente, agradecer a oportunidade de estar participando do primeiro Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Isso é fundamental para o nosso dia a dia e para o nosso futuro próximo. Não é futuro longínquo, não é um futuro próximo. Então, primeiramente, muito obrigada, em nome da minha equipe, da Sueli, meu nome também, muito obrigado a vocês ao convite. Outra coisa que eu gostaria de convidá-los, eu tenho um canal no YouTube da RF Consulting, com ING no final, então coloca lá, RF Consulting, vai aparecer para vocês alguns vídeos, algumas entrevistas sobre a tecnologia do RFD e de internet das coisas.
Então vai mostrar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho como eu explico a tecnologia e tudo mais. Eu também tenho um site, que é da minha empresa, rfconsulting.com.br. No site vocês vão ver um pouco das minhas atuações. Hoje, o que eu trabalho? Eu trabalho com consultoria para projetos de RFD e de internet das coisas. Nesses projetos, a gente tem, com a graça de Deus, vários clientes renomados, projetos renomados, projetos que ganharam vários prêmios, então a gente fica muito feliz com isso. Legal. Muito. Nós temos também treinamentos sobre a tecnologia do RFD e internet das coisas. Dentro dos treinamentos de RFD, nós já treinamos mais de 1.500 pessoas, mostrando para o pessoal como faz uma aplicação correta, ok? Então eu convido vocês a participar, a entrarem no meu canal, mas não esqueçam de compartilhar e dar like. Olha lá, certo. Ok? E também entrar no meu site para vocês me conhecerem melhor. Também tem o meu contato, eu acho que o Sérgio vai pôr aí meu contato, meu e-mail, e vocês podem ficar à vontade que eu gosto de fazer esse compartilhamento. Legal. Muito bem, então. A gente vai finalizando a palestra, então, por aqui. Nós vamos, então, agradecer muitíssimo, né, a professora doutora Renata Rampin, pelo excelente conteúdo que ela nos proporcionou, né, esse bate-papo bastante informal e bastante claro, né, sobre tudo que envolve esse mundo, e tendo a certeza que esse conteúdo vai contribuir muito para ações, né, para despertar reflexões para as nossas vidas pessoais e também as profissionais, especialmente, né? E, então, em nome do Unisalesiano, nós agradecemos enormemente a sua participação, professora, e a participação de todos que estão nos assistindo nesse momento, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.